Glória a Deus. Eu cumprimento a todos, irmãos e irmãs, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que coisa linda o Espírito de Deus está fazendo nesse lugar. Deus está neste lugar antes mesmo que aquela porta fosse aberta para que nós chegássemos, preparando para mim e para você esse cenário, preparando para mim e para você esse ambiente. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, fica à vontade, a casa do nosso Pai. Aleluia. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade, porque é assim que eu considero cada oportunidade que temos. Ela é dada por Deus, porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Nada aqui acontece que não seja da vontade de Deus. E Deus marcou esse dia para mim e para você, para que nós pudéssemos estar nessa noite engrandecendo e adorando o nome dEle, porque é notória a sua presença neste lugar, e não tem como ninguém contestar que o Espírito de Deus não se faz presente nesta casa. Eu agradeço o pastor Marcos por ter cedido a mim essa oportunidade. Ele costuma fazer umas dessas por a gente no estreito, ele cede essa oportunidade, aí ele vem aqui dar uma saudação daquela, e aí como é que a gente fica para pregar depois, pastor? Só na graça, só Jesus. Agradeço o pastor Isaías pela confiança. Que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe, que Deus venha prosperar e crescer mais ainda este lugar, porque grandes coisas ainda estão por vir, e grandes coisas de Deus ainda estão para acontecer nesse lugar. Você abre comigo a sua Bíblia no livro de Isaías. Muito feliz por estar revendo meus irmãos ali da Breque. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, como eu sei que está. Ali é um lugar de bênção, ali é um lugar de batalha. Ali é um lugar de batalha travada todos os dias. Mas não existe um dia naquele lugar, meus irmãos, que a presença de Deus não se manifeste. Que Deus não fale com alguém. Que Deus não envergonhe Satanás para dar vitória para os seus filhos. Louvado seja Deus. Ali é um lugar de bênção, assim como aqui também é um lugar de bênção. Isaías 61, nós vamos ler só o verso 10, que diz assim o texto sagrado: regozijai-me muito no Senhor, e minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos da salvação, e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Sente adorando o Senhor. Aleluia. Nós sabemos, nós conhecemos muito bem o começo, a criação da humanidade, a qual Deus prepara um belo jardim, e ali Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. Ali Deus faz uma companheira para que o homem não vivesse só. E nós sabemos muito bem o que ali aconteceu. O pecado entrou, a desobediência chegou, e o homem perdeu o direito de estar dentro do Éden. Mas mesmo assim Deus continuou amando o homem, Deus continuou cuidando. Só que as coisas foram se agravando, o pecado foi proliferando, o pecado foi aumentando, e o pecado se aumentou de tal maneira que chegou o dia que Deus arrependeu-se de ter feito o homem.
E Deus decide exterminar a humanidade. Deus decide acabar com aquilo que Ele fez à sua imagem e semelhança. Só que aí Deus dá mais uma olhadinha. E quando Deus ele olha, ele acha um homem na terra, por nome de Noé. E Deus achou graça no coração de Noé. E Deus se agradou da postura, da posição de Noé. E aí Noé é convocado por Deus e recebe uma ordenança para construir uma arca, para que houvesse salvação para Noé e sua família, para que dali houvesse uma possibilidade de salvação e de um novo recomeço de vida, um novo recomeço de história para a humanidade. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Hoje pela parte da manhã eu estava evangelizando uma pessoa e ela virou para mim e disse: as coisas estão um pouco difíceis. Eu vou falar para o senhor, pastor, que eu não estou tendo muito ao que agradecer ao senhor não. Mas pelo menos o fato de eu estar viva já é algo que eu agradeço a Ele. Eu falei: louvado seja Deus, porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Talvez você não esteja vivendo o momento que você queria viver. Talvez as circunstâncias que estão à tua volta não era que você esperasse que tivesse, mas tem um cenário de Deus sobre a tua vida no mundo espiritual que talvez ainda com seus olhos carnais você não contemplou, mas a mão do Eterno está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, em todos os dias da sua vida. Assim como Deus está presente sobre a humanidade todos os dias. E Noé faz aquela arca. Noé entra nela com sua família. Deus manda o dilúvio. Deus extermina aquela geração. E começa tudo de novo. E aí o povo vai crescendo, vai aumentando. E juntamente com o povo vai aumentar novamente o pecado. Vai aumentar novamente a desobediência. Aí vai continuamente criando-se uma barreira, um distanciamento de Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos distancia de Deus. Deus ele ama as nossas vidas. Prova disso é que Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. É a maior demonstração de amor que nós podemos ver. É o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele nos ama, mas o pecado que há em nós ele abomina. O pecado que há em nós ele rejeita. E por isso que para nós sermos achados amados de Deus, é preciso lutarmos todos os dias contra a nossa natureza carnal, para rejeitar aquilo que tem de ruim em nós, para rejeitar o pecado que há em nós, a desobediência, a vontade de fazer as coisas com a nossa própria vontade, de guerrear com a força do nosso braço. E aí Deus ele decide dessa vez não exterminar, mas sim selecionar. Aí Deus fala: não, eu vou separar um povo para mim. Vou fazer diferente. Eu já matei, eu já mandei o dilúvio. Agora não, agora eu vou criar uma nação para mim. E não é segredo para ninguém, todos nós sabemos que Deus cria a nação de Israel, o povo eleito do Senhor. Deus vai lá e chama Abrão do meio de uma terra, de um povo pecaminoso, de um coração duro, do meio de um povo que não conhecia Deus, que adorava outros deuses. Mas Abraão ele ouve a voz de Deus e Deus faz um chamado para ele e diz: Abraão, larga, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Aleluia! E nós bem sabemos que atentamente Abraão ouviu a voz do Senhor e assim o fez. E dali passa Abraão, Isaac,
Deus pede a Abraão e Isaque em sacrifício, e Abraão mostra a sua fé em Deus, a sua obediência em Deus, e até hoje é considerado pela palavra como o pai da fé sobre as nossas vidas. E pela palavra Abraão é chamado amigo de Deus, pela sua obediência. Deus faz a promessa a Abraão: sobre a tua vida farei uma grande nação, será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar, a qual você não poderá contar. E Abraão, quando vai, Isaque, e aí vem os dois filhos de Isaque, Esaú e Jacó, e os dois nascem agarradinhos ali, lutando para ver quem saía primeiro pela bênção da primogenitura. Esaú consegue, Jacó sai agarradinho no calcanhar dele. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque não foi isso que eu tinha preparado. E Jacó vem agarradinho ali no calcanhar de Esaú. Só que Esaú tendo direito à bênção, Esaú tendo direito da bênção da primogenitura, não valorizou aquilo que ele já nasceu tendo por herança. E aí vem Jacó, que não tinha o direito, mas decidiu que queria essa bênção para ele, e faria tudo o que fosse possível para alcançá-la. E chega-se um dia que Esaú ele vem de uma caça, a qual ele não consegue pegar nada, e ele chega faminto, e Jacó está preparado, esperando Esaú chegar com um prato suculento de lentilhas. E aí Esaú fala: me dá essa comida para mim. Ele falou: dou não, eu troco. Mas como assim? Não te dou, eu troco. Presta atenção que Deus está falando aqui nessa noite. Tem gente com um grande chamado de Deus, ministerial na sua vida, e tem trocado, aleluia, o chamado que Deus te deu desde o ventre, por coisas pequenas, por coisas insignificantes, por coisas que vão passar. Esaú ia se alimentar naquele momento, e depois ele ia ter fome de novo, mas ele decidiu trocar a bênção que era eterna pelo prato de comida, por algo que era momentâneo. É parte de Deus, a glória. Jesus, quantas pessoas hoje em dia têm trocado coisas eternas na sua vida por prazeres momentâneos, por alegrias momentâneas, a qual amanhã você não vai sentir o mesmo prazer, a mesma alegria, mas aí já foi. Existem alguns que pela graça e pela misericórdia Deus dá uma nova oportunidade, e Esaú não teve. Foi abençoado? Foi, mas de outra maneira. Mas Deus muda o nome de Jacó para Israel, e aí Deus faz de Jacó a sua nação. Começa de Jacó, os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E Deus vem cuidando do povo de Israel, vem cuidando. Prepara tudo, venda de José. José vai parar no Egito como escravo. Isso tudo é um mover de Deus, isso tudo é um trabalhar de Deus. Tem coisas que Deus está fazendo na tua vida que desde o dia da sua existência você ainda não entendeu, até hoje. Mas tem coisa grandiosa de Deus por vir, chegando, vindo para a tua vida. Você ainda não entendeu, mas Deus já está preparando coisas grandes para a tua vida. E essas coisas grandes de Deus, quando começa a acontecer na tua vida, ela alcança toda a sua casa, ela alcança a sua família, ela se estende aos céus. O trabalhar de Deus na vida de José faz com que o povo de Israel entre na terra do Egito para ter o melhor daquela terra. E mesmo assim a desobediência vem.
Interessante que quando eu cheguei, eu fui o segundo a chegar, não foi, pastor? Quase que eu ganho, o pastor chegou primeiro. Não, Jesus chegou primeiro, me corrigindo aqui. Depois o pastor, o terceiro fui eu. Cheguei. Ah, então foi o quarto. Eu vou contar mais não, senão vai ter mais gente. Mas eu cheguei, irmãos. E quando eu me ajoelhei para orar, não tem nada a ver com a palavra. Mas o Espírito Santo do Senhor me trouxe a passagem de Estevão na minha mente, clarinho. Assim como eu estou vendo o rosto de vocês. E eu ajoelhado aqui, eu perguntei a Deus: o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Vai mudar a palavra agora? Porque... Aí Deus falou: não. Esse lugar, pessoas deste lugar, lideranças deste lugar, estão sendo apedrejados, mas eu tenho mantido os céus abertos sobre a vida deles, sobre esse ministério, sobre os lares deles, sobre as famílias deles. Enquanto tem gente tacando pedra, amaldiçoando, orando o contrário, Deus está mantendo os céus abertos sobre as nossas vidas. Isso se confirma nesse lindo momento de Deus que aconteceu no momento do louvor e da adoração. O Espírito de Deus se move em meio aos louvores, andar a sério. O Espírito de Deus cura em meio aos louvores, andar a subinar. O Espírito de Deus cura, fecha a sepultura, corta laço de morte. E não se esqueça de uma coisa: Deus, Ele é onipresente. Enquanto você adora aqui, Ele está colocando as coisas no lugar da sua casa, no seu local de trabalho. Ele está indo de encontro àquela pessoa que você tem pagado um preço, orado pela vida dele. Deus, em momento nenhum, Ele desampara os seus. E eu vejo os céus abertos neste lugar, anjos do Senhor subindo e descendo, aleluias, para entregar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Aleluias, hoje você está aqui e o que você pedir de Deus, você vai levar para a tua casa. Que seja cura, que seja renovo, que seja unção, que seja uma restauração de casamento, que seja libertação de alguém da tua família ou da tua própria vida. O céu está aberto e a presença de Jesus está aqui em nosso meio. E os anjos do Senhor estão aqui entregando essas bênçãos. Tem pessoas recebendo um revestimento de Deus agora, irmão. Que coisa linda! Você sabe o que é um revestimento? Para ficar um pouco mais fácil de você entender, é como se você já estivesse com essa roupa e viesse alguém e colocasse outra roupa e você por cima dessa. Ele está te revestindo, aleluia. Tem pessoas ganhando um revestimento de Jesus nesse exato momento. Aleluias, alguém já está sendo tocado aí no meio. Olha o anjo tocando em alguém aí no meio. Olha o anjo passeando, o varão de branco, passeando no meio desse ciclo de oração. Andar a sébia, andar a súbia, andar a sebiante a como elevado. Sabe por que, igreja? Tem gente aqui no ciclo de oração que tem semeado em lágrimas. Aleluia, mas o Senhor está mandando dizer: vai colher a tua bênção com alegria. Vai colher, vai colher, vai colher, vai colher, vai colher em nome de Jesus, vai colher. Levantar a essa irmã de preto aqui do ciclo de oração que está com a mão levantada, quando Deus mostrava revestimento, a veste que vinha sobre a irmã era como que se fosse uma blindagem. Tem gente tacando pedra, mas não te atingia, batia, caía no chão. Eles lançavam de novo, caía no chão.
O inimigo tem tentado te atingir de todos os lados, mas Deus tem te revestido e te cercado de todos os lados. Aleluia! E é por isso que Ele não te toca. E é por isso que o Senhor tem renovado as promessas dEle sobre a tua vida em cada amanhecer. Aleluia! Jesus está dizendo que teve causa que você já falou para Ele: essa aqui eu não oro mais, Jesus, essa aqui não tem mais jeito. Jesus fala que quem dá a última palavra é Ele. Continua orando, porque tem jeito, sim, tem jeito, sim, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Quem olhava para Israel achava que aquela nação não ia ter jeito. Deus abençoando de todas as maneiras. Deus vai lá e castiga 400 anos de servidão no Egito. Aí o povo clama, Deus vai lá, levanta Moisés, libertador, vai arrancar com mão forte. Deus vai mandar 10 pragas, até que a última praga, a morte dos unigênitos, vem, e aí Faraó não consegue mais, e aí o coração de Faraó abre, deixa de endurecer, e aí libera o povo, e o povo ainda sai o quê? O povo ainda sai levando bênção, o povo ainda sai levando ouro, o povo sai levando prata, o povo sai, Faraó fala, Moisés, aparta o teu povo do meu. Andar a subir, ande com obediência. É Deus tratando, é Deus mostrando, é Deus ensinando. Assim como eu disse no começo, quem governa essa terra é o céu. As coisas só acontecem na nossa vida mediante o querer e a vontade de Deus. Não é o meu querer, não é a minha vontade, mas sim o querer e a vontade dele. Só que eu tenho um recado de Deus para você: a obediência. Deus tem mais prazer nela do que em sacrifício. Aleluia. Então quando obedecemos, as coisas ficam mais fáceis. Aleluia. E aí o povo sai para peregrinar naquele deserto, para atravessar rumo à promessa. Rumo à promessa, mas o povo insiste em levar o Egito dentro deles. O povo está caminhando, mas qualquer obstáculozinho, qualquer coisa, qualquer falta de água, qualquer coisa, o povo está, lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo, lá no Egito tinha aquilo outro. Irmão, esquece Egito, esquece o teu passado. O que ficou lá atrás ficou. O que Deus tem para a tua vida é coisa nova. Deus quer que você viva novidade de Deus, novidade, 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 vida plena de novidade, diante da presença de Deus. Aí pega isso aqui, ó. Deus vai lá, 10 pragas para tirar o povo do Egito, e 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Pegou, né, profeta? 10 pragas, irmão, para o povo sair do Egito. 10 mandamentos para o Egito sair do povo. É Deus dizendo: não carrega o Egito com você, não. Aquilo que você viveu de ruim lá no passado, diante de Deus está lançado no mar do esquecimento. Para que você vai arrastar esse jugo? Para que você vai arrastar esse fardo? Existe um convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, e o meu fardo é suave, e o meu jugo é leve. Tem esse convite do grandão da Galileia aqui. Jesus, eu não vou chegar no texto, vou chegar. Isaías 61. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor nos enviou para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões dos presos. Tem muita gente que está lá no mundo achando que está livre. Aleluia, ele ainda não entendeu, ela ainda não entendeu que estão sendo escravizados. E quem é que vai levar a palavra da libertação? É eu e você, é eu e você. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ordenância de Jesus: eu não sei pregar, eu não tenho o dom da palavra.
pode ter certeza que Ele está te capacitando. E aí olha a nação do Senhor, olha a nação eleita do Senhor. No capítulo 1 do livro de Isaías, Deus começa exortando o povo. Deus ele começa exaltando o povo, dizendo: eu criei filhos e exalcrios, mas eles prevaricaram, ou seja, eles pecaram contra mim. Deus faz uma comparação. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde é a sua manjedoura, mas Israel não me entende. Olha a comparação que Deus faz. A sua nação, o povo que Ele escolheu, não entendia os sinais, não entendia a forma que Deus trabalhava, e o povo sempre preferia andar na contramão das ordenanças de Deus, da palavra de Deus. E aí Deus vai e chama o profeta Isaías. No capítulo 6, no verso 5, tem essa convocação. O Senhor chama Isaías e o escolhe e o consagra por profeta. Só que Isaías sabia o que estava por vir. E aí Isaías tenta sair fora. Isaías fala: Senhor, acho que é melhor escolher outro. Comigo não vai funcionar direito não, porque eu sou um homem de lábios impuros. E para piorar um pouco mais, o povo que eu vi com ele é também. Irmãos, Deus ele não é rendeiriço. Se Ele chamou você, porque a parada é com você mesmo. Se Ele chamou você, é porque Ele tem contado com você mesmo. Ainda que você seja o único na tua casa, o único na tua escola, o único no teu local de trabalho, é com você que Deus está contando, e é através de você que Deus vai fazer a diferença para mudar a história, para mudar o cativeiro, para mudar o cenário, e para fazer que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Então Isaías vai, mas antes de Isaías ir, Deus olha para ele e diz: já que você tem essa dificuldade, eu vou resolver esse problema para você. E aí Deus libera que um serafim saia do altar de Deus com uma brasa acesa e leve até onde Isaías está e toque a seus lábios e toque a sua boca. Deus está perguntando: o que você precisa que eu faça por você hoje, para que você se posicione de uma vez por toda na minha presença, e deixe que o meu chamado se cumpra na tua vida, e deixe que a minha obra se realize na tua vida. Deus está perguntando: o que te impede, o que é difícil para você fazer, eu vou fazer para você. Para Isaías era difícil deixar de ser um homem de lábios impuros. Deus fez isso para ele. E para você, o que é difícil? Fala para Deus agora. Aproveita que o céu está aberto, e eu tenho certeza que Deus vai entrar na sua causa. Sabe por quê? Porque quando Isaías vai começar a profetizar, Deus ele tira, quando o serafim toca no profeta com essa brasa do altar, a palavra diz que toda a iniquidade e pecado dele é tirado. Deus santifica. Deus não usa qualquer um. Deus fala: vinde como estáis, mas aí quando a gente vem e chega na presença, a gente tem que deixar que o Espírito Santo lapide as nossas vidas. A gente tem que começar a deixar que o Espírito Santo comece a limpar a nossa vida. E ele começa limpando como? De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Porque a maioria das coisas que nos impede de aproximar de Deus não está do lado de fora, está do lado de dentro. É as nossas vontades, é a nossa soberba, é o nosso querer, é a nossa intolerância, é a nossa falta de paciência, é a nossa desobediência. Tudo isso está onde? Do lado de dentro. E aí Deus tira toda a impureza e iniquidade. E então Isaías sai.
se levanta, se posiciona diante de Deus e diz: eis-me aqui, então, envia-me a mim. E Deus o libera para ir profetizar. Só que olha a missão de Isaías, era começar a profetizar sobre Israel: desamparo e assolação da parte de Deus. Mais uma vez Deus estava chamando o povo para um concerto. Mais uma vez Deus estava levantando um profeta para chamar o povo para acordar, para despertar, porque mais uma vez o povo estava muito, mas muito longe daquilo que Deus queria que eles estivessem. Muito longe mesmo. E até que seja com dor, mas o Senhor, Ele vai trazer aqueles que Ele ama, aquele que é seu eleito, aquele que é seu escolhido para perto. E Deus escolheu a nação de Israel. Então Deus falou assim: eu vou tratar, eles vão vir. Eu vou dar duas opções para eles: ou eles vêm, ou eles vêm. Tem gente aqui lutando com Deus e Deus está te falando: ou você vem, ou você vem. Meu Deus! Ou você faz, ou você faz. Quando a gente escolhe não fazer, irmão, e fica à deriva, e fica lançado na nossa própria sorte, a enfermidade chega, o desemprego chega. Deus, Ele vai tratar, Ele vai apertar, Ele vai colocar o dedo na ferida, Ele vai fazer com que você se aproxime dEle, de uma maneira ou de outra. O pastor falou aqui hoje, porque quando está tudo indo bem, quando as bênçãos estão fluindo, quando não está faltando nada nas nossas casas, é fácil vir para a igreja adorar, é fácil vir para a igreja cantar, é fácil. Mas quando as coisas começam a ficar difícil, a gente tem o costume também de nos distanciar de Deus. Não é pelo contrário, é aí que a gente tem que vir, ainda que com perdas e com dores. Sempre temos que servir, escolher servir ao nosso Senhor. Então no capítulo 51 de Isaías para frente, Isaías começa, até chegar no capítulo 51, Isaías só prega Isaías só prega conserto. Isaías só vai profetizar e chamar o povo a arrependimento, a conserto. Do 51 para frente, aí Deus já começa a usar o profeta Isaías de outra maneira. O discurso já começa a mudar. A inspiração que tem dentro dele já começa a mudar, porque aí Deus já começa a colocar ele para profetizar restauração e salvação. Do capítulo 51 para frente. No capítulo 52 ele chama o povo para se despertar. Vamos acordar. Até agora Deus, olha o que Deus nos fez passar. Olha o que Deus fez a gente passar. Fez a gente sair da escravidão e voltar para a escravidão. Fez a gente ganhar, fez a gente perder tudo que ganhou. Fez a gente ser escravo, fez a gente ser cativo. Vem, vamos despertar, vamos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí no capítulo 53 ele vai falar: venham para dar créditos a essa pregação. Porque tinha muita gente que já não dava mais crédito à pregação, não estava nem aí com a palavra. Ainda bem que, glória a Deus, aqui não tem gente assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que aqui todos nós damos muito crédito e valorizamos muito a palavra do Senhor, porque é ela que nos mantém de pé, ela que nos mantém vivo. Louvado seja Deus. No capítulo 55, todo o povo é convidado a procurar a sua salvação. Isaías já está falando de uma coisa que ainda vai acontecer, irmão. Não aconteceu, ele está falando de Jesus, da salvação. Aí a gente já está entrando nessa conversa. No capítulo 56, ele pede para que nós nos mantenhamos no juízo e que nós praticamos a justiça, porque é assim que virá a salvação. Temos que ser justos, temos que ser obedientes e tementes à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conta com algo de nós que se chama fidelidade, que é uma coisa que Deus mantém sobre as nossas vidas até no momento que nós não somos. Sabe aquele momento que nós não conseguimos ser fiel? Deus, Ele está lá, se mantendo fiel sobre as nossas vidas. Ele não volta atrás das suas promessas, Ele não toma aquilo que Ele já te deu, Ele continua fiel sobre a sua vida. Verso 57, Ele alerta novamente para que o povo não permita que o pecado volte, porque vira e mexe o velho homem quer nascer de novo. O pecado quer bater na porta.
Esse dia eu vi um crente, ele botou lá no Facebook, só a graça de Jesus. Ele colocou, vê se lá, pastor. Eu pensei que nas águas batismais o velho homem tinha morrido. Depois do tempo eu descobri que ele sabia nadar. Aí quando você vai ver, o cara cai de novo. E a gente não pode levar as coisas de Deus com brincadeira, irmão. Isso é uma coisa muito séria. A volta de Jesus está para acontecer a qualquer minuto. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelas nossas vidas, para que nós tenhamos uma chance, para que a promessa de Deus venha se cumprir nas nossas vidas, e para que nós não ficamos desatentos, ou olhando para trás. No verso 58, Jesus chama o povo a clamar, e clamar em alta voz, para não parar de clamar. E se acaso alguém ainda tivesse em pecado, anuncia. É o meu trabalho, é o seu trabalho, irmão. Se porventura alguém que está do teu lado, você vê que ele está querendo fraquejar, você vê que ele está querendo parar, você vê que ele está querendo deixar o pecado entrar, cutuca ele e diz: não deixa não, não deixa não, nós já chegamos até aqui, não deixa o pecado nos laçar de novo não. Aleluia, a promessa está para se cumprir. Tem coisa grande, tem coisa boa chegando. Não vamos voltar na estaca zero de novo não, começar tudo do zero não. Capítulo 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, a ponto de que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão fechados a ponto que não possa nos ouvir. Olha só, para que vai olhar para trás, irmão? Para que vai? Versículo 60. Jerusalém é revestida de glória. Deus restaura Jerusalém, e Deus faz resplandecer a sua luz, porque sobre ti vem a glória do Senhor, e vai nascendo sobre ti. Aí Deus já está falando já comigo, já está falando com você. Deus já fez resplandecer a glória dele sobre o teu rosto. Da onde estávamos no lamaçal, no charco do pecado, Deus já nos arrancou com mão forte. Você clamou, eu clamei, aonde eu estava, os pastores clamou, alguém clamou pela tua vida, tua mãe, um parente, um familiar, alguém clamou, e Deus ouviu, e a mão dele foi lá e te tirou. Aí Deus já fez descer sobre ti a glória dele, e agora nós já estamos na luz. Para que andar nas trevas, se hoje nós temos a luz que é Jesus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Para quê? É tão notável, irmão, é tão notável essa palavra de Isaías 61, que ela é citada na sinagoga de Nazaré. E com uma diferença, que essa profecia está completa, com a solenidade de terminação, e o dia da vingança de Deus. Este capítulo termina com um trecho dizendo: regozija no Senhor Jeová, porque Ele me vestiu de seus vestidos da salvação, e me cobriu com o seu manto de justiça, como um noivo que se adorna, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias, que é o versículo 10 que nós lemos no começo. Olha só que coisa linda. Eu e você, a noiva do Cordeiro. Eu e você, a noiva do Cordeiro, lavada, remida no sangue precioso de Jesus, a qual Satanás já tinha olhado aqui, ó. Deus usou a irmã tremendamente para falar em Deus cortando o laço de morte. A qual Satanás já tinha olhado para você e falado: esse é meu, essa é minha, essa aqui eu vou escravizar, eu vou manter no pecado, eu vou roubar, eu vou destruir, quando eu matar eu arrasto a alma dele, a alma dela para o inferno. Aí o grandão da Galileia chegou: não, esse aí não, essa daí não, sabe por quê? Essa daí me pertence, esse daí me pertence. Sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu depois que o povo de Israel continua pecando depois dessa palavra. Continua e continua. Aí Deus se cansa de levantar profeta. Aí Deus não levanta profeta por mais 400 anos. Aí vem quem? Vem João Batista anunciando o quê? Anunciando a chegada de Jesus. E Jesus veio fazer
Jesus chega lá, a palavra diz que os mesmos os rejeitaram. E aí a bênção chegou para quem, irmão? A bênção chegou para mim, a bênção chegou para você, a bênção chegou para todas as nações da terra. Aleluia! E aí, quem é o povo eleito do Senhor? É aquele que serve a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Agora, quem é o povo que vai morar no céu? É aquele que ouve a palavra e guarda a palavra do Senhor no teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guardes a palavra do Senhor em teu coração, porque do teu coração procede as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso sair daqui sem deixar de fazer isso. Ainda mais depois do que aconteceu aqui, eu vendo tantos jovens nessa igreja. Eu vou encerrar a mensagem por aqui. E olha que interessante. Na segunda-feira, quando o pastor Marcos convidou para estar aqui com os irmãos, eu estava preparando um estudo particular meu a respeito de avivamento. Eu estava fazendo algumas pesquisas, e quando o pastor Marcos saiu lá de casa, que eu orei, Deus foi muito claro quando falou: compartilha isso lá. Aí eu falei: mas eu nem terminei o estudo. Deus falou: compartilha lá. Então ouça essas palavras e fique ligado, porque o Espírito de Deus, ele está aqui em nosso meio. E vai acontecer coisa grande aqui hoje ainda. Tem gente aqui que ainda não recebeu o seu milagre, mas vai receber. Tem gente que ainda não sentiu a presença. Acredita nisso? Tem, mas vai sentir. Não vai sair ninguém, não vai voltar ninguém para casa do jeito que veio, porque Jesus não dispensa ninguém que vai até Ele de mão vazia. Então preste atenção no estudo que eu estava fazendo. Pastor Luiz Hermínio, um pastor bem conhecido das antigas, ele estava fazendo um estudo sobre avivamento. E quando ele estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo de Deus se revelou a ele e falou bem assim: anota tudo isso que eu vou te falar agora. Anota tudo isso, porque tudo isso que eu vou falar é para o Brasil. Irmãos, quando a gente fala, quando a gente abre um culto, a gente vem aqui e fala que a oportunidade é única, é maravilhosa, é de verdade. Tem gente que nesse exato momento está lá no Japão, está lá na Coreia, está lá na África, está lá na Ásia, querendo ter essa oportunidade que eu e você estamos tendo de cultuar a Deus livremente, com a porta aberta, sem perseguição. Não vai chegar ninguém ali e dar tiro na cabeça de ninguém. Não vai chegar ninguém ali e vai fazer você negar sua fé. Não vai chegar ninguém ali e vai te prender. Mas tem muitos países no mundo que o Evangelho já está sendo perseguido de uma tal maneira, de uma tal forma, e vocês sabem disso. E tem tanta gente que, para glorificar o nome do Senhor, tem que se esconder, tem que entrar em buraco, tem que caçar caverna, tem que ir para o meio do mato. E nós estamos livremente, olha que liberdade que nós tivemos hoje de adorar, que nós estamos tendo de adorar o Senhor em espírito e em verdade, fazer barulho de crente, fazer barulho de adorador, fazer barulho de exército do Senhor, e Deus se manifestar em nosso meio. Sabe por que disso? Escute bem. Porque o Senhor tem algo reservado para a nossa nação, para o Brasil. E acerca disso, Deus começa a revelar algumas profecias de 300 anos atrás. Deus tem sobre a cabeça de cada um de vocês, sobre as nossas cabeças, que veio como profeta dos últimos 300 anos para cá. Deus começa a dizer: olha o que eu tenho preparado para o Brasil. Em 1912, ninguém era nascido aqui, né? 1912, um homem chamado Unarville, de Chicago, ele foi usado para profetizar em uma cidade chamada Belém do Pará, aqui no Brasil, que haveria um grande mover do poder de Deus.
e que se faria nela, até os últimos dias, o maior despertar poderoso de nações que já houve, através de uma cidade brasileira. 1935, um homem chamado William Barbour, no Texas, Deus revela para ele e ele profetizou que nas margens mais pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, e esse povo é o Brasil, e o Brasil levantaria uma bandeira nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus, para toda a terra, para os 4 cantos da terra ver. Em 1936, um homem chamado Smith, em Sydney, na Austrália, Deus usou ele para profetizar que possuía gotas de milagres de Deus lá, mas que lá era tão pequeno, porque aqui no Brasil haveria um derramamento de um mover tão grande de milagres de Deus durante as últimas décadas antes da vinda de Jesus. Em 1970, um homem chamado Kenneth Weldson, assim ele disse que o Brasil fez bonito no futebol e encantou o mundo, e as nações seriam abaladas pelo grande despertar de Deus. Assim como o Brasil fez bonito no futebol, o Brasil vai fazer um movimento muito maior. O Brasil será conhecido como uma nação muito maior, sabe de quê? De um despertamento de poder de Deus, que levantaria dessa terra através de quem? Através de mim, através de você, através dos profetas brasileiros dessa nação. 1979, o pastor Billy Graham, esse todo mundo conhece, profetizou que do Brasil sairia um grande celeiro espiritual, para o mundo todo, e muitos profetas viriam através, sabe de quem? Dos ventres das mulheres brasileiras. Deus ia levantar muitos profetas nessa nação, para ser enviado para os 4 cantos da terra. Em 1989, um homem chamado John Hockley, em Montemor, São Paulo, profetizou que no Brasil lançariam jovens. Olha que maravilha! Do Brasil lançariam-se jovens, e grande ia ser o avivamento na igreja brasileira, trazida pela vida de quem? Dos jovens, aqueles que estão e levando esse avivamento àqueles que estão completamente mortos. Jovem, pega essa palavra para vocês. Quantos caminhavam com você e parou? Quantos você conhece, estudam com você, moram na sua rua, é vizinho da sua casa e estão espiritualmente mortos? Esse avivamento tem que partir de você, para que haja neles um renovo, para que haja neles um despertamento espiritual, para que venha voltar a ter vida, porque é da nossa nação que Deus está contando, com a nossa geração que Deus está contando. Em 1995, um homem chamado Mike Tia, de Londrina, profetizou que a adoração dos brasileiros se tornaria um dom retido somente aqui. E isso tem se acontecido, pastor, porque em muitos lugares do mundo, em muitos lugares do planeta, não estão podendo, o povo não está podendo adorar. Então aqui no Brasil nós ainda estamos tendo a liberdade de adorar, e Deus está transformando a nossa adoração, sabe o que? Em um dom de quê? De avivamento espiritual. E esse dom será retido apenas à nação brasileira, porque o rio do Leão de Judá vai fluir daqui do Brasil, vai fluir nas nossas vidas 12 vezes mais do que fluiu no passado nos Estados Unidos. Em 1997, uma mulher chamada Brenda Gilbert disse que viu um grande anjo sobre a nação brasileira, e esse anjo estava abanando uma bandeira, a bandeira do Brasil, e trazendo esperança, sabe para quem? Para todos os outros países do mundo que estavam por volta do Brasil, e em volta do Brasil os países da América do Sul.
No mesmo ano de 1997, um homem chamado Jonathan disse que o espírito da profecia seria tão abundante no Brasil, que no Brasil sairiam levantados jovens que falariam no nome do Senhor e no nome de Jesus e na face da terra, e ainda fariam milagres grandiosos antes da vinda de Jesus. No mesmo ano, uma mulher chamada Valnice disse que o governo dos justos iria se levantar aonde? Aqui no Brasil, com tanta majestade e poder de Deus, trazendo o país para um lugar de paz e prosperidade, e Deus direcionaria o Brasil como o pão que alimentaria todas as nações do mundo, espiritualmente falando. Em 1999, um homem chamado Bob Jones, da cidade de Kansas City, viu um movimento de jovens se levantar do Brasil, como que saísse como um vale de ossos secos, e saíam do Brasil e corriam por todas as partes das nações da terra, levando um fogo aceso aos outros corações, a qual o fogo já tinha se apagado. Louvado seja Deus. Em 2004, um homem chamado David, de Alphaville, São Paulo, disse que o Brasil será levantado na fé para liberar e para libertar sobre as nações um poderoso fluido de Deus, que vai despertar no mundo a essência de Deus, que em muitos lugares dessa terra não se acham mais. No mesmo ano de 2004, um homem chamado Steve, de Toronto, Canadá, profetizou que o espírito da corrupção iria ser abalado no Brasil, e que uma unção de justiça iria se levantar, e o Brasil seria um pioneiro, um lugar de primeiro mundo, levantando-se um grande avivamento na face da terra, através de quem? De nós. No mesmo ano de 2005, um homem chamado Benny profetizou que o Espírito Santo de Deus arrastou ele para o Brasil, para poder compartilhar com a geração brasileira o poder que estava em sua vida, porque do Brasil Deus levantaria líderes para toda a face da terra. Ainda em 2005, Martin Scott, do Kansas, do Rio de Janeiro, profetizou que o Brasil seria uma companhia de profetas, e dessa terra luz sairia para as nações, e o número de profetas brasileiros seriam grandes nas nações, profetas ativos e fiéis, que se levantariam para equipar e para armar o que? A igreja de Deus. Em 2006, um homem chamado Hubert Kendi profetizou em Curitiba que dos vilarejos mais pobres do Brasil, homens sem grifes, homens sem marcas, iriam abalar o sistema religioso, iria sair do Brasil para as nações. Um homem em 2006 também chamado Johnny Ornes, lá em Toronto, profetizou mais uma vez que o Brasil fosse avançar e se jogar semente sobre todas as nações da terra. A palavra de Deus a qual nós temos pregado. E hoje o Senhor tem levantado profetas para poder levar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. E as palavras sairiam como um fluido de avivamento por toda a terra, a queimar como um incenso de justiça na terra. No mesmo ano de 2006, outra pessoa profetizou que no Brasil seria liberar um avivamento, e que o Brasil começaria um grande avivamento em toda a América do Sul, que tomaria toda a parte da América do Norte, que fluiria para a Europa, para a África, para a Oceania, fluiria por toda a Ásia, até chegar, sabe aonde, irmão, esse avivamento? Até chegar em Jerusalém. E quando esse avivamento daqui do Brasil chegar em Jerusalém, a vinda do Senhor Jesus acontecerá, e depois disso, o último toque da trombeta acontecerá, e Jesus voltará para buscar a sua igreja na terra. Sabe por quê, irmão? Que tem um ditado aí fora que o povo fala: Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro, mas Ele separou a nossa nação brasileira
para que o último avivamento sobre a face da terra partisse daqui, partisse de nós. O último despertamento, o último avivamento da igreja vai sair daqui para os 4 cantos da terra. E certa feita o pastor Billy Graham estava orando por todas as bandeiras. Foram ajuntadas todas as bandeiras de todos os países do mundo, e ele estava orando por cada bandeira individualmente, até que chegou na sua mão a bandeira do Brasil. Quando ele pegou na sua mão a bandeira do Brasil, ele parou. Ele parou e ficou olhando para a bandeira, e os que estavam orando com ele ficou esperando. E alguém foi até ele e perguntou: pastor, por que o senhor parou? E ele respondeu: porque na hora que eu peguei a bandeira, o Espírito Santo de Deus acabou de me informar que Ele escolheu essa nação, a nação brasileira, para o último avivamento desta terra. Ou seja, Deus está contando comigo e com você para fazer, realizar sobre as nações do mundo o último avivamento. Então, enquanto tem muita gente perdendo tempo em redes sociais com coisas que não devem, que não agradem o nome do Senhor, eu convido vocês, jovens, a entrar nas suas redes sociais, a falar do amor de Jesus, a pregar a volta de Jesus, a pregar o arrependimento, a pregar que através da pessoa de Jesus ainda existe solução, ainda tem salvação, porque a vida dele está perto. E o desejo do coração de Deus é que nenhuma alma se perca. E para que isso não aconteça, eu e você tenhamos que ser ferramentas de Deus, assim como Isaías foi ferramenta de Deus em Israel. Pregou, profetizou, trouxe a nação para perto de Deus. Hoje cabe a mim e a você trazer o povo para perto de Jesus novamente. Tem muitos que estão mortos, muitos que estão frios, muitos se apostaram da sua fé, mas eu e você estamos firmes e fortes com Jesus para profetizar às nações que ainda existe salvação por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. E se você está comigo nessa palavra, dê uma linda salva de palmas para Jesus. E eu gostaria de perguntar se aqui entre nós, nessa noite, tem alguém que ainda não fez essa aliança com Jesus, ainda não o recebeu como o único e suficiente Salvador de sua vida. Se porventura você está aí, hoje é dia de você sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Se porventura você já fez um compromisso, uma aliança com Ele, mas essa aliança se rompeu, alguma coisa aconteceu e essa aliança se quebrou, hoje é a noite também que o Senhor Jesus está aqui para poder reatar essa aliança com você, para poder formalizar novamente esse compromisso com você. Agora, se porventura você que tem buscado de Deus algo há muito tempo, olha a primeira alma para Jesus, não tenha vergonha, não deixe nada te travar, não deixe nada te impedir. Eu disse aqui que você não podia voltar para casa da mesma maneira que você veio. Jesus está aqui, eu senti a presença, eu senti o poder, há poder de Deus nesse altar, há poder de Deus nessa igreja. Eu falei aqui que os céus estão abertos, que os anjos estão subindo e estão descendo neste lugar. Aleluia! Ele quer abençoar, Ele quer tirar as amarras, quebrar as cadeias, mas Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer que aonde Ele está, você esteja também, eu esteja também. Aleluia, nós estamos reunidos, nós estamos aqui até uma hora dessa. Que os irmãos me perdoem, talvez o pastor não deixe nem eu voltar mais. Olha, passei muito da hora, mas assim, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. É isso que a palavra nos diz, e nós ficamos aqui até agora, e o céu ele está em festa. Se porventura tem mais alguém, vem até aqui. Eu vou passar o microfone para quem é de direito
uma cura para uma enfermidade, vem aqui também. Você que tem pagado o preço, buscado uma unção de cura para a tua vida. Tem um espírito de enfermidade que insiste em não te deixar. Você que tem pagado o preço por um ente querido seu. Tem alguém que você ama muito e que nesse exato momento está lá fora escravizado por Satanás. Deus já falou aqui hoje que Ele fechou a sepultura. Você que está pagando o preço, orando por alguém dessa maneira, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que tem o desejo de bradar igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém da sua família que ainda não serve a Jesus, vem aqui representar Ele, vem. Vem representar Ele aqui, vem representar ela. Aquela pessoa que você quer que caminhe com você. Aquela pessoa que você quer que entre no céu juntamente com você. Aquela pessoa que você quer que ela não vá para o inferno, um lugar que não foi feito para nenhum de nós. Lá foi um lugar feito para Satanás e seus anjos caídos. Para mim e para você ter uma eternidade de glória, ter uma nova Jerusalém feita, adornada, interessada como um noivo. Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro. Jesus já está se aprontando para vir nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou passar para o pastor Isaías vai estar orando por vocês. Vocês continuem orando pela minha vida, o presbítero Ademar. Minha esposa também não pôde vir, está bem enferma em casa. Mas que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe ricamente cada lar e cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Aleluia. O mais importante da festa aconteceu. Qual foi, pastor? O mais importante da festa é almas ao Senhor. Não adianta você pregoar, você revelar. A glória de Deus nesta noite foi notória, que mais bonito ainda. Você imagina aqui comigo, se a glória de Deus desceu aqui, daquela forma, imagina o que está acontecendo agora no céu. Você tenta imaginar isso. E o mais importante, porque a Bíblia nos ensina: ide e buscar as ovelhas perdidas da casa de meu. A salvação é para todos, só que a ordenança é para ir buscar aquela que está perdida. Você não está entendendo? Se a glória inundou esse lugar, imagina como está no céu agora. Eu quero que vocês estendam a sua mão de profeta aqui. Vocês vão me ajudar a descer a orar.